Bom dia. Bom dia. Ensinamento de Meishu Sama, Provação de Deus. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Pergunta de ministro. Deus concede infortúnios e desgraças a uma família para perdoar seus pecados acumulados, ou isso poderia ser uma provação de Deus? Resposta de Meishu Sama. O Criador não perdoa os pecados, ao contrário, ele os repreende. Deus não pode simplesmente perdoar os pecados cometidos por alguém. Além disso, é o ser humano quem faz seu próprio sofrimento ao cometer os pecados, e por isso mesmo é muito tolo. Algumas pessoas costumam botar a culpa dos sofrimentos nas máculas dos antepassados. Nessa ideia pode existir algum fundamento, pois os antepassados desses indivíduos podem ser eles mesmos em vida anterior, ou alguém que lhes seja muito próximo, como os pais ou irmãos. Portanto, os pecados lhes pertencem de qualquer jeito. Em relação à questão da provação de Deus, o que acontece é o Criador querer utilizar alguém na obra divina, e para isso ele gera uma limpeza que irá purificar as máculas por meio do sofrimento. Com isso, o ser humano pensa: aquilo foi um teste de Deus. E pode ser entendido dessa maneira. É uma boa forma de pensar. Às vezes a gente fica assim, né? Nossa, que mal eu fiz a Deus. Será que fui eu que preguei o Cristo na cruz? Né? A gente quase não aguenta o sofrimento, né? Até aí tá tudo bem, não tem problema, é difícil mesmo, não é, aguentar. Mas daí a querer achar um culpado fora de nós, colocar a culpa do nosso sofrimento em algo que é fora de nós, isso daí é um erro. Porque todo sofrimento foi a gente que plantou. Por isso Deus não tem como perdoar, falar assim, não, tudo erro que você fez está perdoado, olha, não vai acontecer nada, você agora é uma boa pessoa, então tudo bem, seja só uma boa pessoa e não vai acontecer mais nada. Sua dívida está perdoada. Deus não pode fazer isso, porque Ele criou uma lei, chamada lei do retorno. O que a gente faz, a gente colhe, isso é uma lei. Se você fazendo o bem, você vai colher o bem. O problema é que durante 3 mil anos de Era da Noite, ou mais, nem sei, a gente cometeu muita coisa que não era para ter feito. Se nessa vida a gente já tem consciência que fez muita coisa errada, imagine em outras que a gente nem lembra, não sabe, não é? Ah, ministro, como eu vou saber? Dá para ter uma noção. Se o seu sofrimento é muito grande, é porque você errou demais em outras vidas. E agora está colhendo aquilo que você plantou. Isso não é ruim. Isso é bom, você está pagando sua dívida. Quando acabar de pagar a dívida, aí você empatou, 0 a 0. Não é que sua vida vai ficar uma maravilha, você vai receber muitas graças. Não, porque você ainda não tem crédito, mérito. Por isso, muitas pessoas que estão dedicando na obra divina,
podem pensar assim: poxa, eu estou dedicando tão bonitinho, estou fazendo tudo certinho, estou me esforçando tanto e ainda acontecem essas coisas na minha vida. Porque ainda o saldo devedor é muito grande. Então, vai acontecer mesmo, não tem como. Única coisa é que, devido a nós estarmos dedicando na obra divina, somando bastante crédito, os problemas que eram para acontecer enormes se transformam em problemas médios. Os médios em pequenos, os pequenos vão desaparecendo pouco a pouco. Fora o fator psicológico, que a sabedoria atenua tanto o sofrimento psicológico quando você sabe a verdade. Ou seja, quando você tem sabedoria, você sabe. Acontece um sofrimento, você fala: poxa vida, estou pagando o que eu fiz. Não sei o que eu fiz, mas estou pagando. Tudo bem. Estou pagando, estou me dedicando à obra divina. Sei que isso uma hora vai parar. Essa sabedoria faz com que você tenha até gratidão por estar podendo pagar as suas dívidas, ao invés de, não tendo sabedoria, você ficar se queixando, ficar se laboreando, ficar até contra Deus. Porque Deus faz isso comigo. Deus não fez nada, pelo contrário, Deus está sendo muito generoso, bondoso, né? Explicando tudo que a gente precisa saber para poder resgatar o mais rápido possível nossas dívidas e acumular créditos de uma maneira tão simples, como a gente estudou semana passada: apreciação da arte, a prática do bem, né? Lendo o ensinamento, eliminando nuvens, ministrando jorei, recebendo jorei. Tem nuvem, né? Nuvem espiritual. Tem lá a nuvenzinha. Como que vai eliminar essa nuvem? Ou você sofreu, nuvem foi diminuindo, ficou pouquinho, né? Bem pouquinho. Teve que sofrer bastante para eliminar tanto. Mas se você praticando o bem, também vai eliminando. Consequentemente, o sofrimento também vai diminuindo. Essa sabedoria que Deus deu para a gente tem que gravar isso daí no coração. Parar de se queixar da vida. Parar de se queixar do próprio sofrimento. A gente encontra a pessoa na rua, a pessoa fala: tudo bem, estou com tanto não sei o que, estou com tanto problema, estou com tanto... Assim. Tem pessoa que é cheia de problema. Você fala: está tudo bem, uma maravilha, tudo bem. Porque ela sabe que está tudo bem mesmo. Não tem nada errado. Não tem nada fora da ordem. Não tem nada fora da lei divina. Ela sabe que ela está purificando, que ela está limpando as máculas. E sábia pratica o bem. Dedica na obra divina. Aprecia a arte. Busca a elevação espiritual. Então ela sabe que o problema que está enfrentando vai desaparecer uma hora. Uma hora vai sumir. Certeza. A pessoa adquire essa certeza. Ela não precisa mais esperança, né? Esperança é quando a gente tem dúvida. Quando você tem certeza,
Você só tem esperança no sentido de esperar. Você não tem esperança, você tem paciência. Você vai adquirir paciência para aguardar o tempo em que você limpou bastante, se elevou bem, e aí você vai entrando naquelas camadas do mundo espiritual onde quase não tem doença, pobreza e conflito. Mas enquanto a gente ainda está num lugar onde ainda tem muita doença, pobreza, conflito na nossa vida, a gente ainda é muito cheio de doença, falta muito dinheiro e conflito com tudo, porque a gente ainda tem muita nuvem espiritual. Tem que eliminar a nuvem. Uma maneira é o próprio sofrimento. Entender e parar de reclamar, porque reclamando aumenta a nuvem. Agradecendo ajuda a dissipar essas nuvens. Só de agradecer o sofrimento já diminui as nuvens, já começa a diminuir. Por isso precisa ficar gravado, agradecer. Obrigado, dor de cabeça. Obrigado, dor no pé. Obrigado, dor no ombro. Em vez de ficar, ai, tô com tanta dor, ai, tô tão, não sei, ai, tô passando, ai, tô isso, ai, tô aquilo. Cheio de ai. Isso não vai adiantar nada. Não é que isso vai criar uma mácula para você. O ruim é quando você começa a amaldiçoar alguém ou alguma coisa. Ah, olha como aquela pessoa me fez sofrer. Pessoa te deu uma rasteira, não é? No trabalho, alguma coisa, fez alguma coisa que prejudicou você. Essa pessoa você tem que agradecer. Essa pessoa usada por Deus como instrumento dele para limpar suas máculas. Ai, meu namorado, minha namorada me traiu. Agradece. Me fez sofrer. Ela não te fez sofrer. A mácula é sua. Meixo Sama é interessante. O ministro vinha e falava assim: ah, Meixo Sama, eu estou com um problema. 2 pessoas lá estão brigando muito. O Meixo Sama falava: alguém está sofrendo com isso? Ah, tal pessoa está sofrendo muito. E o outro? Não, o outro não está nem aí. Então a mácula de quem é? Daquele que está sofrendo muito. O outro que não está nem aí porque não tem mácula. Às vezes pode ser que os dois estão sofrendo muito, porque os dois têm muita mácula. Não é? E a humanidade ela está num ponto em que todo mundo está sofrendo muito, porque todo mundo tem muita mácula. A gente tem, todo mundo. Eu tenho, você tem, você tem, todo mundo tem. Não é? Sabendo disso, o que a gente faz? Procura dedicar, procura se corrigir nosso sono, de um sono queixoso, de um sono de ficar querendo culpar alguém fora de nós, o governo. Ai, tá tudo muito caro, culpa do governo. Não, culpa nossa, culpa minha, que sou pobre e não tenho dinheiro para comprar comida. Eu criei uma má, eu devo ter sido assaltante outra vida. Ladrão, tirei muito dinheiro dos outros, ou fui muito egoísta, tinha muita comida e não dividia com ninguém, queria comer tudo sozinho, não sei, alguma coisa. Não precisa ser de outras vidas, muitas vezes dessa mesmo. Uma coisa interessante é que a gente nasce, né? A gente nasce, vive, morre e volta para o mundo espiritual. Quando a gente volta, toda vez que a gente volta para o mundo espiritual, o que Meixo Sama ensina? Que as purificações ocorrem de forma acelerada para que a gente possa nascer de novo. Então, se a gente purifica bastante lá. Então, muita coisa que a gente fez durante essa vida vai ser limpo depois que a gente for para o mundo espiritual. Vai purificar muito lá. Né?
Sabendo que lá a gente vai purificar tanto, por que a gente já não aceita a purificação enquanto está vivo? Chegando lá, purifica menos. Por que a gente não aproveita que tem aqui, no mundo material, uma liberdade muito grande, porque no mundo espiritual não tem essa liberdade? Por exemplo, lá você não tem contato com espíritos elevados, e nem com espíritos que estão piores que você. Nível que a gente vai é aquele ali. Está todo mundo mais ou menos igual a gente. Ou seja, a gente não vai aprender com ninguém. Aqui a gente pode aprender com todos. Com quem está para baixo, com quem está para cima. A gente aprende. Tem que buscar ser uma pessoa que quer aprender a viver. Aprender a ser feliz. Aprender a ser uma pessoa melhor. E buscar esse aprimoramento. Buscar ser menos egoísta. Buscar ser mais honesto, ter mais paciência, tolerância, aprender a parar de reclamar, parar de falar dos outros, né? Começar a prestar atenção em nós mesmos, o que eu tenho dito, o que eu tenho feito, quais são as vontades que eu tenho tido. Eu tenho vontade de dedicar? Não tenho. Tenho vontade de ministrar jorei? Não tenho. Tenho vontade de ler ensinamento? Não tenho. Mestre Sama falava assim: você quer saber se uma pessoa tem encosto? Você deixa ensinamento. Se a pessoa pegar e ler, que não tem. Se a pessoa passa e olha e não lê, tem encosto. Porque o encosto impede a gente. Impede de ministrar jorei. Sabe o que o encosto faz quando você senta para ministrar jorei? Ele vem e começa a dar um comichão que você quer falar, conversar. Porque está com encosto negativo. Ele fala assim: fazer oração, para quê? Todo dia oração. Hoje não. Ele fala isso. Se a gente está distraído, dormindo, não percebe isso. Acha que não acha nada, na verdade, simplesmente atende aquela voz. Faz o que essa voz está falando. É mesmo. Para quê? Já rezo tanto. Né? Rezo tanto, não está adiantando nada, continuo sofrendo. Ministro, tanto chorei, a dor não passa. É complicado, né? Por isso precisa adquirir sabedoria. Sabedoria. A gente vê pessoa dedicando assim, com muito amor, muito fazendo força assim, para dedicar, para ir, para fazer tal, não sei o quê, mas não, parece que falta dar mais um passo. Porque não é só vir na igreja, limpar a parede, limpar o chão, fazer. Isso é importante, mas não é só isso, é muito pouco, né? A gente tem que despertar voz da nossa consciência, abrir o olho, não de ver para fora, ver para dentro. Ter vontade de se transformar num ser humano capaz de habitar o mundo de Miroku. Uma pessoa, se tornar uma pessoa honesta, sincero, paciente, misericordioso, tolerante, altruísta. Ou seja, adquirir virtudes. Virtudes. Quanto mais virtudes a gente acumular,
mais rico a gente fica espiritualmente. Depois, essa riqueza espiritual se reflete na matéria. Se reflete em tudo, né? É um exercício vitalício para a vida inteira. Ah, já estou velho. Não tô... Você está velho ou o quê? Você sabe, você nem sabe a idade. Quantos anos você tem? O pessoal fala, eu tenho 50, eu tenho 30, eu tenho 90. Imagina, tem muito mais. Isso é um espírito que já tem 5, 10, 20, 50 mil anos. Isso é velho. Velho. Pelo menos uns 1000 anos deve ter já. Velho. Então, começar, né? Começar essa vida. Não importa se a gente está perto de voltar para o mundo espiritual ou não. Importa saber que quando a gente voltar para o mundo espiritual, a gente vai ter mais facilidade para eliminar nossas impurezas lá. E depois vai nascer já numa situação melhor do que nasceu nessa vida. Não vai precisar passar por tanta coisa, porque já aprendeu muito agora. E vai passar ainda outra vida, vai acontecer, mas você já vai ter essa consciência gravada dentro de você. Esse espírito de buscar a Deus, esse espírito de querer ser um ser humano melhor. Tudo isso já vai estar gravado na sua alma. Então você já nasce buscando isso. E vai encontrar. Porque é uma afinidade espiritual. E aí você vai ter uma evolução maior e cada vez vai indo, vida após vida, atingindo um nível superior. Não é uma vida só, muito difícil. O ser humano é muito imediatista, né? Muito imediatista. Quer tudo agora, tudo ontem. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Vai. Você é um espírito. Você vai estar vivo. Depois que morrer, está vivo. Ou seja, a morte não existe. Existe uma transformação. É como falar que a lagarta morreu. Ela não morreu, ela virou uma borboleta. Não morre. A gente quer busca todo o prazer agora. Agora, acho que essa coisa tem que deixar um pouquinho de lado, né? Esse prazer mais mundano. Porque isso aí satisfazendo só o secundário. Tem que buscar uma satisfação mais espiritual. Satisfação da alma. Você se sentir bem com você mesmo, saber que está fazendo aquilo que é certo. Você sabe, a gente sabe. Quando a gente para e olha e fala assim, será que eu estou fazendo certo? É só olhar. O que é que você está fazendo da sua vida? Se você está buscando se tornar uma pessoa melhor ou não. Se você está ajudando os outros. Se você se preocupa com os outros. Ou se você está preocupado só com você mesmo. Aí é egoísta, né? Altruísta é você olhar mais para o outro, no sentido de ajudar. Principalmente ajudar, levar essas mensagens que o Mestre Sama deu, né? Despertar as pessoas. Entendeu? Tá bom. Até amanhã, se Deus quiser.